Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar, conforme nós estamos fazendo toda semana, a catequese antes da missa. Hoje a catequese 3, transmissão da revelação divina, os números 74 a 95 do Catecismo da Igreja Católica. Nós falamos na catequese anterior que Deus foi se revelando na história humana. Tivemos a revelação primitiva, que foi feita aos nossos primeiros pais, revelação patriarcal, aos patriarcas, Noé, depois Abraão, Isaac e Jacó. Depois a revelação mosaica, Deus foi se revelando através de Moisés, depois os profetas, até chegarmos ao auge da revelação de Deus aos homens, mandando o seu Filho. O verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne. E aí nós temos a plenitude da revelação, de modo que não há mais revelação pública, que termina com o último apóstolo, a morte do último apóstolo. Mas essa revelação ela deve ser transmitida, por um motivo muito simples, porque Deus quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade, todo homem seja salvo. Por isso, Deus manda que se transmita essa revelação ao mundo inteiro, em todos os tempos, em todos os lugares. É preciso que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que desta forma a revelação chegue a todas as extremidades do mundo, em todos os tempos e em todos os lugares, porque Deus quer a salvação de todos. Daí, nosso Senhor, antes de subir ao céu, deu aos apóstolos um mandato: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinai-lhes a observar tudo aquilo que eu vos ensinei, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizai-os. Esse mandato missionário de Jesus foi dado em primeiro lugar aos apóstolos. E Cristo coloca como uma condição até para a salvação: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então isso foi dado aos apóstolos, esse mandato. Os apóstolos então agora vão transmitir essa revelação de Deus, transmitir o seu próprio Filho ao mundo, que morreu na cruz para a salvação de todos nós, e isso deve ser transmitido, essa mensagem de salvação deve ser transmitida para todos os homens. Daí o chamado mandato missionário, que vem para nós de tradição apostólica, né? Vem primeiro para os apóstolos. Os apóstolos, então, depois da vinda do Espírito Santo, se espalharam por toda parte pregando o Evangelho, né? Que foi, em primeiro lugar, uma pregação oral. Eles iam e pregaram muito, né? Às vezes a gente não entende hoje, como muita gente acha, que toda a pregação do Evangelho está na Bíblia, né? A primeira pregação não foi Bíblia, a pregação foi oral, não foi escrita. Depois começaram a escrever, né? E alguns escreveram, nem todos escreveram, mas todos pregaram. Então nós vamos ver São Mateus escrevendo, primeiro para os judeus, né? Escreve para os judeus, convertidos do judaísmo ao cristianismo, mas vamos ver, por exemplo, os outros apóstolos, São Bartolomeu, São Judas Tadeu, vamos ver próprio São Pedro, e os apóstolos todos, São Tomé, vão se espalhando por toda parte. Começam primeiro a pregar na Palestina, depois vão pregando fora da Palestina. Então vamos ver os apóstolos pregando na Índia, os apóstolos pregando na Pérsia, como por exemplo o São Judas Tadeu, outro vai lá para o Egito, outro vai para a Mesopotâmia, a região onde hoje é o Iraque, outros vão para Roma, São Paulo, por exemplo, que se agrega depois, vai até a Espanha. Enfim, pregaram muito, indo levar a boa nova do Evangelho para a salvação de todos os homens. Tudo em comunhão uns com os outros, em comunhão também com Pedro, e comunhão de doutrina, a mesma fé.
Os mesmos sacramentos, nesta comunhão, né? Pregavam as verdades que Jesus Cristo ensinou, pregavam aquilo que Jesus quer que os homens vivam, a moral, ensinar-lhes a observar tudo o que eu vos mandei, e administravam os sacramentos, formavam pequenas comunidades, depois saíam, e aquelas comunidades, guiadas por alguns anciãos, a quem eles transmitiam o poder, que eram os bispos, ou presbíteros, depois diáconos, e aquelas comunidades eram guiadas e eles continuavam adiante. De modo que a primeira pregação foi oral, o que ouviram e viram de Jesus e aquilo que era inspirado pelo Espírito Santo. Alguns escreveram, como nós vamos ver São Mateus escrevendo o Evangelho, como eu disse, São João, já bem depois, também escreve o Evangelho. Vamos ver São Pedro escrevendo cartas, né? São Paulo escreveu várias e tudo. Depois, São Paulo veio depois, como eu disse, mas escreveu várias cartas. São Tiago escreveu, São Judas Tadeu também escreveu. Depois São João, muito tempo depois, vai escrever o Apocalipse. Mas nem tudo aquilo que Jesus Cristo fez e ensinou foi escrito na Sagrada Escritura. Depois dos apóstolos vieram os chamados padres apostólicos, quer dizer, aqueles que tiveram contato com os apóstolos, os primeiros que tiveram contato com os apóstolos, que ouviram dos apóstolos e também nos transmitiram por escrito. Muitos pregaram, mas muitos também escreveram. Então nós vamos encontrar padre que foi discípulo de São João, vamos encontrar um São Policarpo, que era bispo de Esmirna, vamos encontrar um Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de São Pedro, um São Clemente romano, que depois se tornou Papa, também discípulo de São Pedro. Depois desses primeiros chamados padres apostólicos, nós vamos ver outros que vieram depois deles, como por exemplo um Santo Irineu de Lyon, que foi discípulo de São Policarpo, e assim tudo aquilo que Jesus ensinou veio a nós através dessa tradição apostólica. Os apóstolos, os padres apostólicos, e foi vindo até os dias de hoje. Nós temos então essas primeiras testemunhas da tradição. Como eu disse, as verdades que Jesus ensinou estão então na Sagrada Escritura e estão na tradição, que são fontes, que tem uma fonte comum, que são esses ensinamentos trazidos para nós de tradição apostólica. Por exemplo, a Santa Missa, parte principal da missa, vem de tradição apostólica. O fato de nós termos hoje sacerdotes, presbíteros, bispos e diáconos, isso vem de tradição apostólica, né? O sacramento da confirmação ou crisma vem de tradição apostólica. Também temos lá São Tiago já falando alguma coisa, de modo que a tradição apostólica ela veio trazida juntamente com a Sagrada Escritura, e elas trazem o que nós chamamos de depósito da fé. Cristo deixou a igreja como depósito da fé, para cuidar desse depósito da fé. São Paulo fala que a igreja é o princípio e fundamento da verdade. Então a igreja ela recebeu de Deus esta missão de guardar o depósito da fé e transmitir. Por isso Deus dotou a igreja, Jesus Cristo dotou a sua igreja de um magistério infalível. Primeiro a Pedro e depois ao colégio dos apóstolos. É o que nós chamamos magistério da igreja, que é o conjunto de todos os ensinamentos que vêm dos apóstolos, né, até os dias de hoje, que vão se expressando através de cartas dos papas, através de concílios. O fato é que fazem parte do magistério da igreja Pedro e os seus sucessores, o Papa, e os bispos que são sucessores dos apóstolos em comunhão com Pedro, em comunhão com o Papa. Eles, quando definem ou quando concordam com uma doutrina, de modo definitivo, eles não erram. Isso no conjunto, evidentemente um bispo separado do outro, ele pode cometer erros até do ponto de vista doutrinário. Vamos ver lá Nestório, por exemplo, dizendo que Nossa Senhora não era mãe de Deus, e ele era bispo lá de Constantinopla. Mas, no conjunto dos bispos, em comunhão com Pedro,
eles não podem errar. Por isso é preciso a gente ter muito cuidado quando fala que um concílio teve erros doutrinários. Como hoje às vezes se fala, concílio teve erro doutrinário. Cuidado, porque se nós temos ali o colégio dos bispos em comunhão com o Papa, e eles concordam todos com uma doutrina de fé, uma doutrina, eles não podem errar, porque o Espírito Santo não deixa. Pode ser que na escrita a coisa não esteja tão clara, poderia ser mais clara, né? Mas o Espírito Santo, ele não deixa que haja erros. Por isso, não é correto dizer que um concílio tal teve erro doutrinário se foi feito pelos bispos do mundo inteiro em comunhão com Pedro, e Pedro reconheceu, quer dizer, o Papa reconheceu e reconheceu aquele concílio. Então, precisa ter muito cuidado com isso, porque isso é fruto de falta de conhecimento doutrinário, porque Cristo não iria deixar a sua igreja sujeita a esses erros que poderiam acontecer, né? Os bispos têm pela própria ordenação e depois pela comunhão com o Santo Padre, eles têm e são dotados desta infalibilidade. Além disso, nós temos o próprio senso sobrenatural dos fiéis, que quando no mundo inteiro concordam com uma doutrina, os fiéis todos batizados, receberam também o Espírito Santo, eles podem, quando concordam todos com uma doutrina, é sinal de que essa doutrina é de tradição apostólica. Por isso estava num grave erro Martinho Lutero quando disse que a Igreja Católica tinha se afastado da verdade. Ele estava negando a própria promessa de Cristo que havia dito: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, se Cristo disse isso e a Igreja errou, é sinal que todos os fiéis da Igreja erraram. É sinal que Cristo não cumpriu a sua promessa. Como a gente tem que ter muito cuidado. Hoje, por exemplo, nessa crise pela qual estamos passando, né, muitos dizem que a igreja veio certa até o Concílio Vaticano II, depois errou, mesmo erro de Lutero. Como não se pode dizer que a igreja acabou no Concílio Vaticano II e tudo que foi ensinado depois está errado, como não se pode dizer que tudo que foi ensinado antes estava errado, só depois do concílio que a igreja acertou. Então isso vai contra o que a igreja própria define, né, essa continuidade que existe na doutrina da igreja e nesse magistério, que é um magistério vivo, não é um magistério morto, é um magistério vivo, e a cada situação vai transmitindo as mesmas verdades, pode até mudar o modo de transmitir, mas vai transmitindo as mesmas verdades. Isso nos dá uma grande garantia de que nós estamos na Igreja de Cristo, estamos no caminho certo. Isso não pode de maneira nenhuma, não se pode deixar a Igreja Católica achando que está ensinando uma coisa errada, senão Cristo estaria errado também. É evidente que Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então ficamos tranquilos e felizes, bom, sou membro da Igreja Católica, que estou no caminho da tradição apostólica. É a igreja que vem da tradição apostólica, não só na linha do tempo, mas no próprio ensinamento que nos foi transmitido pelos apóstolos. Na próxima catequese, eu vou falar um pouco sobre a Sagrada Escritura como fonte da revelação. Deus abençoe. Salve Maria.